disposição dos caras aí, ó. Senta aí para responder também. Se eu responder, eu não vou ser muito legal com vocês, não, pela condição. Aí, eu vou passar. Que isso, né? Aí, Põe na mesa, põe na mostra. Precisa. Ele está fechado? Onde que ele? Faz o homem primeiro, depois vai para cima. Tá para cima agora. Faz o suporte primeiro, depois de cada vez. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva de apresentação dos atletas Isaac e Matheus Barbosa. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Isaac, o bom filho, a casa torna. Como que foi essa negociação? Você retornando ao Guarani, você está feliz? E como que você já está? Já fica à disposição para o jogo de amanhã? Boa tarde. Com certeza, estou muito feliz. Desde a minha chegada no ano passado, sempre fui muito bem recebido. E meu desejo, desde quando eu saí, sempre foi permanecer. Mas aí, por questão de negociação, não pude ficar, mas agora voltando, estou muito feliz, né, como disse. E estou à disposição do professor Moser. Agora, se eu vou jogar ou não, aí é com ele, né? Vamos lá. Oi, Isaac, é Everton Ramos aqui da TV Band. A gente está ao vivo para o programa Donos da Bola. Queria saber para você se amanhã já está em campo. Se tudo estiver regularizado, amanhã já vai para campo? Aí não é comigo, aí é com o professor Moser, não posso me escalar, né? Mas com certeza estou à disposição e se ele escolher pela minha entrada, vou dar meu melhor, sim, com certeza. Tudo bem? Pelo menos você treinou entre os titulares, né? Você pode confirmar para a gente, né? Você vai negar ou você vai dar um sorrisinho para que confirma isso aí? Não posso confirmar nada. O Júlio Nascimento, que é o nosso repórter aqui bem informado, a CBN falou assim, não, o Isaac treinou entre os titulares ontem, você não vai desmentir ele. Não teve nada disso não. Eu fiz mais um trabalho físico ali, então, como eu disse, né? O professor Moser que vai ver se vai me escolher ou não. Eu tô à disposição. Tem condição para isso? Tenho condição, sim. Tudo bem, Isaac? Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu queria que você falasse da parceria, né, entre você e Giovanni Augusto, que deu certo ano passado, principalmente ali numa recuperação incrível do Guarani, na Série B do Campeonato Brasileiro. O quanto a permanência dele aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa também pesou para a sua volta, depois desse período que você retornou para o Grêmio. Sim, Giovanni é um grande jogador, admiro muito o futebol dele. E, assim, ano passado a gente teve muita gente que acabou se destacando e ajudando, né, no processo. O próprio Yuri, que foi embora, Vilela, enfim, todo mundo, né? Não vou falar aqui nome por nome para não ser injusto. Acho que todo mundo teve sua colaboração. E, com certeza, vim aqui para somar, vim aqui para ajudar. E com ele não vai ser diferente do ano passado. Vou tentar dar o meu melhor, não só junto dele, mas junto de todos os meus companheiros. Matheus, boa tarde. E você? O seu nome já foi publicado no BID, você vinha jogando lá normalmente no Vasco da Gama, fisicamente você deve estar legal, e se o professor precisar de você amanhã já para o jogo contra o Red Bull, você se coloca à disposição? Boa tarde. Como você disse, eu vinha jogando lá no Vasco, né? Então, fisicamente estou bem. Fiz 2 treinos aqui com o pessoal, estou conhecendo o grupo. Estou à disposição, se o professor amanhã optar por eu entrar durante o jogo, eu vou estar preparado. Então, estou preparado fisicamente. Se Deus quiser, estrear pé direito amanhã. Matheus, agora sim, a gente está ao vivo para o programa Donos da Bola da TV Bandeirantes. Você já tem passagens aqui pelo interior de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, Paulista de Jundiaí. Como é voltar a jogar no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, e agora vestindo a camisa do Guarani? Eu fico feliz, né? Eu sou paulista de São Bernardo do Campo. Saí cedo para buscar meu sonho, né? Que era ser jogador de futebol. Acabei jogando pelo Botafogo, pelo Paulista, e agora estou tendo a oportunidade de jogar no Guarani.
Então, estou muito feliz aí com a oportunidade, na minha terra paulista, né? Então, estou muito feliz aí com a oportunidade, espero que a gente possa fazer um grande ano e conquistar os objetivos do clube. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo aí, prazer, Gustavo. Você também surgiu no Grêmio, você chegou à seleção brasileira de base, né? O que você acha que faltou para você se firmar, né? De repente, numa equipe, conseguir ter uma sequência interessante, né, diante do seu início? E por que também você acha que não conseguiu ficar no Vasco? Cara, como você disse, comecei a carreira no Grêmio, né? Tive poucas oportunidades lá, então acredito que isso foi um dos fatores de eu não ter me firmado lá. E aí acabei rodando por outros clubes, mas estou muito feliz com a carreira que trilhei até o momento. Passei por grandes clubes, estou chegando em mais um grande clube, então estou muito feliz. Em relação ao Vasco, foi opção mesmo, né? Como a pergunta anterior, eu vinha jogando lá, de 4 jogos do Carioca, pude atuar em 3, então foi por opção mesmo de vestir a camisa do Guarani, um grande clube, a negociação já veio se arrastando há um bom tempo. O Vasco, por exemplo, não queria me liberar no início, até que agora conseguimos a liberação. Então, estou muito feliz com essa oportunidade aqui. Fui feliz lá no Vasco, conquistamos o acesso. Estou chegando aqui no Guarani para fazer um grande paulista e, se Deus quiser, na Série B a gente também conquistar o acesso. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, Rádio CBN. Quando você foi para o Botafogo, eu trabalhava em Ribeirão Preto e você foi contratado ainda muito menino para disputar aí um Campeonato Paulista, acho que, se não me engano, uma Copa Paulista no segundo semestre, onde o Botafogo tinha ido muito bem no Campeonato Paulista. Só que quando você foi anunciado naquela ocasião, você foi anunciado como zagueiro e você foi formado nas categorias de base do Grêmio como zagueiro. Você ainda se coloca à disposição para essa função ou depois de muito tempo, já que a gente está falando aí quase de 10 anos atrás, você abandonou de vez a zaga e só quer jogar como volante? Realmente, eu fui bem novo para lá, né? Nessa ocasião, na Copa Paulista, a gente ainda chegou na final contra o Santo André, isso. Fui como zagueiro lá. Em algumas partidas até atuei como volante lá também. No Grêmio, fiz minha base boa parte como zagueiro, mas quando passei para os juniores, pela boa saída de bola, um bom passe, acharam que eu tinha condições de crescer na carreira como volante. Então, desde então, continuei como volante. E desde então tenho jogado somente como volante. Claro que, dependendo da situação, estou aqui para ajudar, independente de onde o professor optar, mas faz muito tempo que não jogo como zagueiro, então teria que ter um período de adaptação, mas tenho jogado mais de primeiro ou segundo volante, que é as posições que eu tenho atuado mais, e estou feliz nessas funções. Maravilha. Me pergunto para o Isaac, que você falou que você queria continuar aqui no Brinco, né, depois que terminou a Série B, diante, né, de tudo que vocês vivenciaram aqui. Por que você não ficou? O que foi questão? Foi o Grêmio que exigiu que você voltasse? Ou teve algum outro detalhe, né, que impediu essa renovação de permanência aqui, Isaac? Sim, na época que acabou a Série B, como eu tinha contrato com o Grêmio e não tinha nada em definitivo aqui com o Guarani, eu fui obrigado a voltar, né? Então eu tive que voltar para o Grêmio e o pessoal aqui da comissão, o próprio Pastana, eles sabiam que eu iria voltar para o Grêmio, mas eu meio que usei o Grêmio para fazer a pré-temporada, para poder me manter em forma. E enquanto isso, eu mantive conversas com o Mozart, com todo mundo, e foi se arrastando também minha negociação desde dezembro, e só agora que a gente conseguiu a liberação, a gente conseguiu um acordo bom para todo mundo. E como eu disse, estou muito feliz aqui eu me sinto em casa, conheço todo mundo, então espero que a gente venha fazer um grande ano e uma grande Série B, um grande Paulista, né? Matheus, eu repeti a pergunta que eu fiz para o Isaac. Se for, claro, opção do treinador amanhã, totais condições de estar em campo? Sim, eu tava jogando, né, no Vasco, vinha treinando, fiz 2 treinos aqui no Guarani já, conhecendo meus companheiros. Questão de, não sei se entrou no bid se já estou realmente à disposição, mas se o professor precisar amanhã, estou preparado, espero poder ajudar a equipe a sair com os 3 pontos. Ô, Matheus, mais uma colocação da minha parte. Você, nos últimos anos, você passou pelo Cuiabá, Cruzeiro
e Vasco, né? Além do Atlético Goianiense nesse meio do caminho. E todos esses times, eles se transformaram em SAF. Cuiabá, Cruzeiro e o Vasco está num processo aí que pode ser concluído ainda essa temporada. É claro que isso é uma questão que fica meio fora de campo, mas e para os atletas? Existe uma cobrança maior quando o investimento é feito de forma mais potente por essas empresas que vêm administrar esses clubes? Isso acaba tendo um reflexo nos jogadores ou é mais uma questão fora das quatro linhas? Cara, acredito que seja mais fora das quatro linhas. Como você citou aí, os clubes, inclusive o Guarani, são grandes clubes, então, assim, pressão, você já... Só de estar vestindo essas camisas, você já tem a pressão de estar representando uma grande instituição. Então, assim, na questão da SAF, fica um dono, né? Acredito que acaba ficando um pouco mais organizado, eu acho, o clube, na questão extra-campo, né? Porque, querendo ou não, você tem que prestar contas a um dono, no caso. Diferente de clubes que não é SAF no momento. Então, acredito que essa é a mudança. Acredito que foi bom para esses clubes ter se tornado SAF. E acho que isso aí vai acontecer com muitos clubes daqui para frente. Boa. Vou voltar com você aqui, Isaac. Quando você chegou no ano passado, né, o Guarani estava naquela situação complicada de luta contra o rebaixamento. Hoje o cenário não é tão diferente, né? O time não começou legal. O que você identificou, de repente, de semelhante da sua chegada no ano passado? Que semelhança você vê, né, no grupo e também em relação à situação do Guarani? A questão da fase, eu acho que o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto e é um campeonato que eu acho que fica muito embolado, né? Se você for ver a tabela, os clubes estão muito embolados. E então eu acredito que a gente aqui tem total condições de engrenar aí algumas vitórias e poder não pensar na parte de baixo e sim pensar na parte de cima, né? Por que não? Se tratando do Guarani, a gente tem que pensar em se classificar, em ser campeão, em buscar coisas grandes, né? E sobre a questão do grupo, eu vejo que o grupo, questão de ambiente é muito bom, como era no ano passado. Então, acho que a gente tem total condições para sonhar grande. Acredito que a gente tem que sonhar grande, sim, porque se tratando do Guarani, é uma grande camiseta, a gente tem que pensar grande. Oi? Mais fácil a Série B? Acho que é um campeonato diferente, né? A Série B, pontos corridos, o Paulista também né? Mas são menos jogos, então acredito que são situações diferentes. Está encerrada a entrevista coletiva de apresentação de Isaac e Matheus Barbosa. Muito obrigado. Se eu tivesse pedido também.